conferência de hoje conta com esta apresentação agora da parte da manhã e a partir das 2h30 na Sé Catedral faremos uma visita à Sé e depois ao Convento das Dominicas relacionado com o tema desta conferência, porque já na sessão anterior estivemos na Sé, mas estivemos a ver aspectos do edifício relacionados com a conferência, com a primeira conferência, que era o sistema hidráulico. Desta vez veremos aspectos da Sé relacionados com pintura mural e outros aspectos decorativos. Portanto, a visita é às 2h30. Patrícia Monteiro é licenciada em História, na variante de História da Arte, pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Entre 1999 e 2001 concluiu o primeiro curso de Conservação de Pintura Mural, promovido pelo Instituto Português do Património Arquitetónico. Desde então especializou-se em pintura mural dos séculos XVI a XVIII no Alentejo, obtendo o grau de Mestre em Arte, Património e Restauro em 2008 e do Doutor em História da Arte em 2013 pela mesma instituição. Ao presente desenvolve o seu pós-doutoramento intitulado A Engenhosa Arte do Engano, Argamassas Decorativas com Policromias no Alentejo, séculos XVI a XVIII, projeto financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Este ciclo de conferências é uma iniciativa da Liga dos Amigos do Museu Militar de Elvas, conta com o apoio do Museu Militar de Elvas, que agradecemos aqui na presença do seu diretor, e portanto, tem uma conferência todos os meses. Aproveito para retificar a data de uma das conferências, de outubro, que estava 1 de outubro, mas que na realidade é 7 de outubro, e portanto este programa que foi distribuído hoje já tem essa retificação. Damos então a palavra à doutora Patrícia Monteiro. Obrigada Joana, obrigada a todos por estarem aqui hoje, agradeço a vossa presença, agradeço também à Liga dos Amigos do Museu Militar e ao Sr. Tenente Coronel também o facto de ter proporcionado a realização deste ciclo de conferências. Eu hoje venho falar um pouco daquilo que são ou que foram alguns dos artistas que passaram por Elvas durante os séculos XVI e XVIII, tentando destacar os que me pareceram mais importantes em distintas áreas, seja na arquitetura, na talha e depois na pintura, que foi mais diretamente o meu âmbito de estudo. Portanto, o território que analisei quando fiz o meu doutoramento foi esta região do norte Alentejo, que corresponde ao distrito de Porto Alegre, essencialmente, e de todos os centros urbanos que pude trabalhar, Elvas destacou-se não só em termos patrimoniais, daquilo que ainda é o remanescente, mas também em termos de documentação disponível para o seu estudo. Por exemplo, em relação a Porto Alegre, que era outro centro urbano de grande relevância para este período da época moderna, se formos a ver as fontes para os dois casos, portanto para Porto Alegre e para Elvas, em Porto Alegre existe um hiato documental no que diz respeito ao fundo que eu trabalhei com maior cuidado, que foram os cartórios notariais, de um século em que não existe documentação, portanto é uma falha significativa para o estudo desta região e desta cidade em particular. Por oposição, Elvas tem de facto imensa documentação e permite-nos ter um entendimento do que era o contexto laboral destes artistas, chamemos-lhes assim, durante este período, obviamente com variantes, ao longo, estamos a falar de 3 séculos, claro que houve muitas condicionantes ao longo deste extenso período de tempo, mas de qualquer das formas foi possível retirar imensa documentação e muitas informações que obviamente não eram passíveis de ser exploradas pelo doutoramento, nem era esse o intuito. Outros colegas também, não só em Elvas, mas também fora de Elvas, já têm vindo a trabalhar há muito tempo esta questão dos artistas, mas só para vos dar, portanto, esta nota, de facto existe
centenas, se não milhares de documentos e de referências que estão neste momento ainda muito dispersas e que indicam que haverá todo um trabalho a desenvolver no que diz respeito à arquitetura, à escultura, à talha e à pintura, obviamente, que intercruzando estes dados, seguramente o estado da arte para Elvas, para a cidade e para a região irá seguramente avançar. Isto era apenas para vos dar nota da ordem de grandeza no que diz respeito a este fundo dos cartórios notariais, que foi aquilo a que me dediquei com maior atenção. Obviamente que durante o doutoramento havia um tempo, mas havia condições muito concretas para fazer este trabalho. Durante 2 anos tive a oportunidade de me dedicar a fundo a este fundo, passo a expressão, e entre 804 livros que consegui consultar, tive tempo para consultar, Elvas de facto destacou-se porque tem uma coerência desde o século XVI até praticamente à atualidade, portanto não existem hiatos temporais significativos e conseguimos recuperar então a história da cidade e de toda a região, na verdade. E claro que ao perceber-me desse aspecto houve um investimento de tempo que achei que seria importante realizar. Obviamente que nada está esgotado, mas de qualquer das formas foi importante fazer esse levantamento. Porquê é que perdi tanto tempo com os contratos notariais? De facto, porque são uma informação de primeira água para aquilo que nos interessa, que é a produção artística nesta região. Os contratos de obra não variaram praticamente naquilo que é o seu conteúdo desde o período medieval até à atualidade, praticamente. Portanto, eles estabelecem questões muito concretas e condicionam a atividade do artista. O artista, enquanto tal, é uma invenção recente, como se sabe. E, portanto, são instrumentos de trabalho. Esta letra, pronto, isto foi também para chocar um bocadinho, claro que não são todos assim, mas este é particularmente importante porque este é o contrato para a pintura da Sé de Elvas, das abóbadas da Sé de Elvas. E não são documentos protocolares, não são documentos de chancelaria, portanto são documentos de trabalho, são muito rasurados. Este não é dos piores porque todo o documento estava íntegro. Existem fundos que estão muito deteriorados e que nós já não conseguimos praticamente retirar nada, mas quando temos a felicidade de encontrar um documento destes, nós conseguimos de facto perceber o que era a atividade, o contexto em que estes artistas se moviam. Isto é válido tanto para os pintores como para os arquitetos, para qualquer artista que desenvolvesse a sua atividade durante este período. Portanto, aqui tudo era estabelecido à vírgula, portanto, desde os materiais, o tempo de duração do trabalho, quem é que trabalhava com quem é que iria fazer o quê, quem é que pagava, o que é que se estava a pagar, onde é que iriam buscar os materiais e o que é que acontecia se alguma destas cláusulas não fosse cumprida. Pronto, talvez esta parte seja o que varia em relação aos dias de hoje, porque isto de facto funcionava. Eu vou-vos dar exemplos de artistas que tiveram problemas por não cumprirem estas disposições contratuais. E aqui também, pronto, transposto de outra forma, estão também portanto, a grandeza de nomes de artistas identificados consoante as suas categorias. Destaca-se, obviamente, a dos albanéis, pedreiros, canteiros. A terminologia também varia um pouco. Por vezes, o mesmo artista surge identificado em documentos diferentes, com designações diferentes. O único que se destaca é o mestre arquiteto, porque o arquiteto é aquele que é o detentor da ideia, portanto é uma categoria à parte, mas também são menores, são menos nomes que existem sobre arquitetos. Depois temos os entalhadores e os pintores, destacando, portanto, estas 3 grandes categorias, numerosas outras que foram aparecendo e que eu compilei, mas sem dar o desenvolvimento que seria devido. Aqui coloquei alguns dos nomes de, portanto, arquitetos, pedreiros, canteiros, mestres de obras e albanéis que, de facto, eram de Elvas, ou pelo menos aparecem na documentação identificados como sendo naturais de Elvas e que, a partir de Elvas, desenvolveram atividades com raios de ação muito distintos. Há aqui uma situação que nós também temos que ter em conta e que é a seguinte. Os artistas nesta altura, portanto, poderiam trabalhar, poderiam ser artistas locais com um raio de ação muito restrito, simplesmente focado na cidade,
trabalhando para irmandades, para confrarias, para as misericórdias. Depois temos outra realidade que é completamente diferente, que são artistas que vinham de contextos, portanto, de concelhos, de centros urbanos que eram vizinhos e que aqui desenvolviam atividade em parceria com os artistas que já cá estavam. E depois há outra situação que é completamente diferente e que são artistas que vêm dos principais centros urbanos, seja Lisboa, ou seja o Porto, ou Faro também. Existe um caso para pintor que também passou por cá, que dá-nos a entender que, portanto, a natureza da encomenda também variava e, obviamente, iria condicionar a mão de obra que era chamada a colaborar nos principais empreendimentos da cidade. Então, passando muito rapidamente para a questão dos verdadeiros protagonistas desta produção artística, começando pelo Pero Vaz Pereira, que foi uma figura de principal importância, não, se calhar não tanto para Elvas, mas enfim, ele que esteve envolvido na obra da construção da Capela Mor, era uma figura de relevo. Ele fez uma passagem por Itália, ele trabalhou para o arcebispo de Évora, Dom Teotónio, e foi depois, portanto, depois de ser também nobilitado, foi arquiteto e escultor do Duque de Bragança, Dom Teodósio, e nesse sentido teve uma atividade que o separa dos restantes pedreiros e desta categoria mais heterogénea de profissionais. Nesse sentido, personifica aquilo que seria o tal arquiteto que tem a ideia, que tem a genialidade, não é? Eu coloquei aqui uma citação do Diego de Sagredo, que exemplifica isso precisamente. Ele diz: liberais são aqueles que trabalham apenas com o espírito e o engenho. Era isto que diferenciava um arquiteto de um pedreiro ou de um canteiro, portanto era ele que dava a traça, logo isso colocava-o a nível conceptual. Temos que pensar, por exemplo, o Pero Vaz Pereira, existe documentação que comprova que ele, no caso da igreja de São Miguel de Machede, em Évora, não só concebeu o programa arquitetónico, como também, inclusive, planeou, projetou a campanha de pintura mural que iria decorar esse mesmo equipamento arquitetónico. Portanto, há uma concepção que é completamente diferente de um pedreiro, de um servente, que é muito mais alguém que trabalha muito mais diretamente com a matéria. Uma das principais, ou se não mesmo a principal obra de inícios do 17 que ocupou muita da mão de obra de Elvas, e não só, foi a construção do aqueduto da água da Amoreira, como é designado na documentação, e aqui vemos envolverem-se, portanto, artistas ao longo praticamente todo o primeiro quartel do século XVII, não só na construção propriamente dita, mas também em toda a infraestrutura, a rede de canalizações que depois vai distribuir a água pela cidade, e também na questão das próprias fontes, não é? Que eram construídas um pouco por toda a cidade, partindo aqui do aqueduto da Amoreira. Uma figura das mais importantes no que diz respeito à arquitetura para a cidade foi o Tomé da Silva, também já foi trabalhado por outros investigadores que se dedicaram a esta questão da arquitetura. Eu vou-vos colocar aqui apenas algumas notas por se referirem a edifícios que ainda existem e, portanto, muito daquilo que se consegue levantar são exemplos de casos que já não chegaram até aos nossos dias, outros chegaram muito degradados, mas aqueles que ainda existem, pelo menos conseguimos identificar. É importante, embora não seja fundamental, porque todos estes artistas eram anónimos, mas uma vez que existem estas referências, também é importante começar a dar um pouco o rosto a este tipo de construções, porque de facto nós olhamos para as coisas, mas pouco ou nada sabemos das pessoas que as executaram e que as construíram. Portanto, o Tomé da Silva tem uma atividade muito concreta na cidade de Elvas, não só no convento de Nossa Senhora da Consolação, que construiu uma arcaria do dormitório, depois, em parceria com um mestre de Olivença, construiu aqui, ou pelo menos trabalhou na obra da igreja do convento de São Paulo, também no colégio jesuíta, e ele
portanto, quando assina o contrato para conclusão das obras da igreja, o contrato diz o seguinte: portanto, tem que guarnecer toda a igreja, estocá-la de cal branca, e assim tem que pôr todas as pedrarias pretas que forem necessárias para as 4 colunas ou pilares, e a pedraria branca será por conta dos padres do convento. E que na igreja se rebocarão também e guarnecerão de estuque todas as capelas por dentro. Que à parte, estes revestimentos de estuque, seja aqui em São Paulo, seja em São Domingos e em outros sítios, a maior parte foram picados e, portanto, hoje em dia nós temos uma leitura do edificado um pouco diferente do que seria nesta altura, mas faziam parte também da própria linguagem construtiva e não era nada que fosse estranho a estes profissionais, portanto também fazia parte das suas competências a construção, a decoração e também com estes materiais que, por vezes, pensamos nós, não tão nobres. Um caso que é muito importante para a cidade, portanto foi esta, e ainda por cima tão próximo ao local onde nos encontramos, teria que sempre que falar em São Domingos, foi a abóbada da igreja de São Domingos, portanto um risco do religioso Santo Agostinho e arquiteto Frei João da Piedade. O contrato foi assinado entre Tomé Luís e Manuel Luís da Silva Malpica, que é identificado como mestre arquiteto, e entre as obras que têm, portanto, que são obras de grande envergadura, estava a cúpula sobre o cruzeiro. A cúpula foi projetada como sendo uma cúpula, portanto, redonda, normal, e às tantas, portanto, o contrato não foi assinado, porque houve uma diferença entre Tomé Luís e Manuel Luís da Silva Malpica, e o projeto foi alterado para o que lá se encontra atualmente. Portanto, isto era, lá está, a referência ao estuque que deveria revestir as colunas e que hoje não se encontra lá. Nós, se virmos as colunas que estão ao longo da nave, vemos que vê-se o osso, vê-se a pedra, não é? E os capitéis que são de madeira. Mas, no entanto, estava contemplado, portanto, que as colunas seriam estocadas e, inclusivamente, tinham que ser picadas para que houvesse maior aderência deste material ao suporte. O Tomé da Silva também trabalhou, ou pelo menos, bom, isto é uma suposição, mas terá trabalhado com este Manuel Francisco, que era um entalhador de Lisboa, e que teve uma atividade muito, muito significativa na cidade de Elvas. Eu atrevo-me até a dizer que talvez o Tomé da Silva e o Manuel Francisco sejam, cada um na sua área, dos mais prolíferos artistas que terão trabalhado no século XVIII na cidade. E não é de espantar que tenham, claro, contactado um com o outro e, inclusive, provavelmente, embora não haja um registro concreto sobre esse ponto, mas que também tenham levado a cabo obras, assegurado obras os dois. Neste caso, estas duas referências são referências muito subtis, mas um era fiador do outro, um era procurador do outro, portanto, sugere que haveria contactos, de facto, mais próximos entre estas duas figuras. E depois uma referência também para ligar o Tomé da Silva à construção dos passos que se encontram distribuídos aqui pela cidade. Ele que, já em 46, é identificado como mestre das obras da Câmara. Depois teria que referir também a parceria de Gregório das Neves Leitão e José Francisco de Abreu, que não me vou atrever a falar de José Francisco de Abreu com o Carlos Filipe na plateia, dava-me um tiro, mas de qualquer das formas tinha que falar porque é o mais importante de todos, se não a figura que de facto marca a construção de pedra na cidade de Elvas e a partir daqui também com influências para a região adjacente. Uma nota apenas para ligar a figura de José Francisco de Abreu aqui ao convento de São Domingos, ele que assina um contrato sozinho, portanto, para fazer estes pedestais em mármore que se encontram na base das 8 colunas que estão em São Domingos, e que, não sei se não é aqui, há uma referência a que a pedra a utilizar seria pedra de Estremoz, mas posso estar, isto agora é uma coisa que é importante para o presente caso. O mesmo se pode dizer dos entalhadores e os imaginários, portanto, quem entalhava as próprias figuras de santos, de imagens que se encontravam
anexas aos retábulos, portanto, esta grande categoria de imaginários. Existem referências de vários que vinham não só de Espanha, mas até de mais longe, este Jorge Alemão e o Jacques de Campos, que estariam a trabalhar no cadeiral e no órgão da sede de Elvas, logo no princípio do século XVII. Depois, aqui o retábulo que foi feito da Igreja de São Francisco também para um André Lopes Guarro, ou Garro, pelo Belchior Nogueira, de Vila Viçosa, um contrato extremamente interessante e por isso é que eu coloquei aqui esta pequena transcrição, que especifica exatamente que tipo de material é que tem que ser utilizado, a decoração e inclusivamente o ligante, este grude de peixe que era aplicado na madeira para depois poder, portanto, receber a pintura por cima. Portanto, o Alonso de União, um imaginário que faz uma imagem estofada e articulada de São Jorge, que ainda hoje existe. O colega Mário Cabeças, quando vier falar, provavelmente referirá a este tópico, mas isto foi uma referência que, entretanto, em conversa, ele deu só o trabalho de conferir e esta imagem, de facto, ainda existe. É uma imagem de vulto, de tamanho real, e que saía na procissão, portanto, ia a cavalo. E esta imagem, eu nunca a vi, mas ele disse-me que sim, que existe. E depois a referência ao Gaspar Coelho, uma figura também importantíssima, que não sendo de Elvas, era de Porto Alegre, esteve envolvido no retábulo da sede de Porto Alegre, uma obra de primeira linha, e que também terá sido ele a fazer, portanto, o emolduramento de talha que se encontrava na Igreja de São Domingos e que recebia depois as tábuas do Simão Rodrigues. Este António de Azevedo, eu coloquei-o aqui apenas para também dar portanto, esta indicação, além dos cartórios notariais, a importância que têm os testamentos de artistas. Obviamente que alguns não dizem absolutamente nada, são todos, tal como os cartórios notariais, seguem todos o mesmo registro, são todos muito idênticos. Tem que se mandar dizer missas, deixar dinheiro a tudo quanto é confrarias, mandar comprar ceras, pronto. Às vezes temos a sorte de encontrar testamentos de artistas que são, de facto, muito, muito ricos em termos de informação. Este é um dos casos, portanto, nós não sabemos nada deste António de Azevedo, sabemos que morreu em 1724, mas sabemos com quem é que ele trabalhava, que obras é que tinha em curso e que tinha que deixar, porque infelizmente morreu mesmo. Ele que esteve também aqui em São Domingos, ao cuidado dos religiosos dominicanos e deixou, inclusivamente, dinheiro no testamento para pagar os cuidados que lhe tinham sido prestados enquanto esteve doente. Refere as obras que estavam em curso, refere outras que ainda não tinham sido iniciadas sequer e refere, que para nós também é extraordinariamente importante, os nomes de outros artistas que estavam a trabalhar com ele, alguns dos quais devia dinheiro. Novamente aparece-nos o Manuel Francisco, portanto, como se fosse uma figura que estava de facto aqui presente em várias frentes, digamos assim. Ora bem, o Manuel Francisco tem uma atividade que poderá se estender além destas datas que eu aqui coloquei. Estas datas são referenciais a partir dos documentos que existem sobre este artista. Sabemos que ele era de Lisboa e que aqui terá estado, portanto, à frente de uma das oficinas mais laboriosas para esta primeira metade do século XVIII. Ele, de tal forma, era assim que esteve preso 2 vezes por incumprimento de contrato, era a tal situação que eu falava, por querer assegurar várias obras em simultâneo. E isso não era possível, não era tanto assim que deu-se o caso de ele estava contratado para fazer o retábulo do altar-mor dos jesuítas, aqui da cidade. Entretanto, deslocou parte dos trabalhadores que com ele estavam para assegurar uma obra no convento de São Domingos e os jesuítas imediatamente conseguiram prendê-lo e ele teve que voltar portanto, a alocar a mão de obra novamente para o colégio dos jesuítas, terminar o que aí estava a fazer e só depois então poder dar sequência ao trabalho aqui em São Domingos. Ele foi novamente preso em 1719, nesta vez por uma dívida, não sabemos qual é que era não sabemos mais, portanto ele de facto houve esta situação, mas não sabemos por que razão é que isso foi assim. Apesar de todos os problemas com os jesuítas, ele não deixou de trabalhar e de ser
contratado pela mesma comunidade religiosa para novamente voltar a este edifício, e até dá-se a curiosidade de o próprio modelo para a Capela-Mor da Igreja dos Jesuítas, que tinha sido ele a projetar, serviu precisamente, foi bem sucedido nesse aspecto, e serviu para ser transposto depois para outro edifício, neste caso para o retábulo da Capela de São Gonçalo, também aqui em São Domingos. Portanto, há aqui alguma contaminação de modelos criados pelos mesmos artistas. Os pintores e douradores é um pouco a mesma situação dos arquitetos, pedreiros, canteiros, oficiais, albanéis, no sentido em que, por vezes, os mesmos artistas aparecem com designações muito distintas. Estes são todos os nomes que trabalharam comprovadamente no distrito de Porto Alegre, e os que estão assinalados a laranja são os que têm atividade aqui em Elvas, exatamente. Aqui mesmo haverá mais, seguramente, e sem dúvida referências, as tais referências, pontas soltas, as tais migalhinhas que nós às vezes falamos, que são essenciais, são fundamentais para fazer o cruzamento de toda a informação e então sim estarmos em condições para construir a história do que era o contexto laboral de Elvas na Idade Moderna. Portanto, isto são apenas tópicos que na altura me apercebi. Todos eles tive consciência que podem ser desenvolvidos por outros tipos de colegas, obviamente, e que darão pano para mangas, sem dúvida. Em primeiro lugar, o Divino Morales, cuja presença tem que ser assinalada na cidade por ser o mais importante pintor da Extremadura, da região da Extremadura, com escola, não só aqui em Elvas, mas depois também em Porto Alegre e na zona da Raia. Portanto, é fundamental falar-se no Morales para condicionar o que foi a pintura do início do maneirismo português. Ele que, neste momento, as suas pinturas, julgo que ainda estarão na sacristia do Colégio dos Jesuítas, mas que estavam, portanto, faziam parte deste primitivo retábulo da Sé de Elvas, que depois foi desmontado. O Simão Rodrigues, cuja atividade aparece muito associada ao do seu colega Domingos Vieira Serrão, embora ele tenha tido uma atividade profícua enquanto pintor de corte. É uma linguagem italianizante, é um tipo de composição que o destaca definitivamente do panorama artístico em que viveu. Ele tem uma atividade a nível de pintura de cavalete extraordinária por todo o país. Aqui em Elvas é fundamental, mais uma vez, falar no antigo retábulo de São Domingos, que depois foi apeado, cujas tábuas também ainda se encontram bem preservadas e que mostram uma qualidade de desenho e de tratamento da imagem perfeitamente fora do vulgar. O Simão Rodrigues, para o caso, como todos os pintores desta época, não trabalhavam apenas em pintura de cavalete, como se sabe, faziam ocupavam-se por muitas outras atividades, mas talvez tenham sido dos últimos, assim como o Escovar, que falarei um pouco mais adiante, a trabalhar em cavalete, não é? A óleo e também nas outras modalidades, portanto, a fresco. E ao assegurar campanhas de grande erudição para as principais clientelas aqui da cidade, colocam no tal registro, tal como o Domingos Vieira, dos tais artistas de topo que eram chamados a intervir em obras muito concretas da cidade e que transformaram o panorama artístico, por vezes, enfim, sendo essas influências sendo apreendidas de diferentes modos pelos artistas locais, mas isso também é que é a riqueza destas cidades de interior, não é? É a forma como estes modelos são transformados e são apropriados pela originalidade de quem nunca saiu, se calhar, de Elvas. E isso é interessante de explorar. Portanto, isto era um exemplo de uma obra de folgo. Eu pus esta imagem da Gem com o retábulo ainda in situ, embora se veja um pouco mal, mas para dar ideia da ocupação de todo o espaço da Capela-Mor.
E então, dizia eu, sendo o Simão Rodrigues um pintor de primeira linha, veio várias vezes a Elvas. Para fazer o retábulo terá vindo, pelo menos ao que se pensa, sozinho em 1600. Não temos a certeza se o Domingos Vieira Serrão terá vindo com ele ou não nessa altura, mas em 1615 vieram seguramente os dois à cidade, chamados pelo bispo da Sé de Elvas, portanto, para fazer duas obras muito importantes, que eram precisamente a sacristia da Sé e a capela do Santíssimo Sacramento. É outro caso de um contrato que chegou até nós e que nos dá todas as condições em que se deveriam realizar estas duas obras. Simplesmente as pinturas desapareceram, porque já teriam desaparecido muito antes, portanto no século XVIII, quando o Agostinho Mendes terá repintado os tetos pelo menos o da sacristia. O contrato estabelece dois pontos importantes: os modelos a partir dos quais estes tetos tinham que ser pintados. Um deles, no caso a sacristia, tinha que ser pintada à imagem do Hospital Real Todos os Santos, que curiosamente tinha sido feito pelos próprios pintores em 1613, e que esta gravura, este desenho que aqui vêem, não é desse teto, é de um outro que existiria no Hospital Real Todos os Santos, de autoria do Fernão Gomes, mas o modelo de teto é exatamente o mesmo. Portanto, são painéis integrados, os tais quadri riportati, quase como se a pintura fosse uma pintura dentro da pintura, ao fim e ao cabo. Portanto, há estes elementos arquitetónicos que integram depois quadros com passos da vida de Cristo ou das Sagradas Escrituras, o que for. É um modelo à italiana ainda, portanto. É também curioso que este modelo, embora não tenha talvez tido uma fortuna artística muito evidente aqui na região, o grotesco teve sempre um impacto muito mais forte, mas houve sempre apropriações destas influências e transformações. Há casos muito curiosos deste tipo de soluções que nunca chegam a ser exatamente tetos de perspectiva, porque há aqui um compromisso que é muito recorrente entre utilizar esta linguagem, depois criando pontos de fuga na abóbada para tentar dar uma leitura distinta. A Capela do Santíssimo Sacramento, mais uma vez, teria que ser concebida em função da Capela Mor da Anunciada, que não era dos mesmos pintores, mas de qualquer das formas dá o mote outra vez para portanto, dois casos que definitivamente tiveram impacto na altura e que valeram que o bispo tivesse recorrido, disse concretamente o que é que queria para esta capela e para a sacristia. Curiosamente, mesmo à data, a Capela do Santíssimo Sacramento nunca se chegaria a realizar, porque a obra foi de tal forma cara que os pintores só conseguiram, quer dizer, só tiveram autorização para realizar a pintura da sacristia. A Capela do Santíssimo Sacramento foi imediatamente, não chegaram a executar a pintura e depois foi passada para dois outros artistas da cidade. De Évora. Em relação ao Domingos Vieira Serrão, nós não sabemos, isto é apenas uma hipótese, para mais uma vez fazer aqui uma chamada de atenção para a Igreja de São Domingos. A Igreja de São Domingos, numa capela colateral, tem esta pintura quase desaparecer, destacando-se diretamente da pedra, e que vai decorrer de uma gravura, ou pelo menos tem grande inspiração nesta gravura do Adrien Collaert, o que poderá sugerir a presença de um artista também de folgo para conseguir criar esta imagem. E na altura, enfim, foi uma das hipóteses que poderia eventualmente ser o Domingos Vieira Serrão, que, acompanhando o Simão Rodrigues, quando ele veio a São Domingos para executar o retábulo, tenha também deixado aqui em 1600 este registro. Também já só existe uma pequena parte da pintura, de um dos lados da abóbada, o outro desapareceu quase totalmente, mas é uma hipótese a pesquisar. Domingos Vieira Serrão, esse que também tem uma história, enfim, sebejamente conhecida, ele que era um aristocrata, foi pintor régio,
Teve uma atividade muito ligada ao Simão Rodrigues, como já referi, e tem uma atividade em paralelo como pintor de fresco e pintor de topo. Portanto, ele é enviado inclusivamente para Madrid para aprimorar os seus conhecimentos em pintura mural numa obra que na altura estava a ser, portanto, concebida, que era o Palácio do Retiro. Não existem registros da sua passagem no Retiro, na documentação deste edifício, pelo menos até ao momento ainda não surgiu nada que comprove o que é que o Vieira tenha feito nesse local. No entanto, sabemos que ao regressar a Portugal entrou precisamente por Elvas, foi chamado, lá está, pelo bispo para vir fazer a pintura das abóbadas da Sé de Elvas e acabou por morrer, entretanto, na cidade. Nunca chegou a fazer esta obra, a obra foi terminada depois por outros artistas. É curioso que um pintor de tamanha importância e, enfim, envolvido em obras de tal forma relevantes em todo o país, tenha terminado a sua carreira, a sua vida, a fazer pintura de grotesco. E digo isto com algum... Não é que a pintura tenha pouca qualidade, mas o grotesco não era propriamente uma pintura de erudita, ou era uma pintura decorativa. E na hierarquia de valores de pintura e valor pintor também, um pintor decorativo era sempre inferior ao pintor de fresco. E é estranho, quase triste, que precisamente a última obra deste Domingos Vieira Serrão seja precisamente, que nem sequer chegou a ser, provavelmente deu os cartões e morreu, e depois, entretanto, os outros artistas, esses sim, o Lourenço Anes e Mateus Carvalho, esses sim, de Elvas, terminaram este trabalho. O contrato é extraordinário, sob todos os pontos de vista, menos pela letra, que é terrível, mas de qualquer das formas dá o que é que tem que pintar, que tipo de material é que tem que usar, o tal grotesco de ouro, dar esta ideia de um edifício completamente revestido a filigrana dourada, que nós depois, eu não vou falar muito deste caso, porque depois veremos in situ e teremos essa percepção no local. O facto de haver também pintura diretamente realizada sobre pedra, sob um fundo branco, e nós vemos que isto vai depois, este tipo de concepção vai ser repetida em muitos outros edifícios, não só em Elvas, mas também nas imediações e até mais longínquos, por exemplo, em Lisboa, como vos vou mostrar. Em termos de fontes iconográficas e de modelos, eu não pude identificar textualmente que modelo é que deu origem ao que está na abóbada da Sé, mas é possível identificar a olho nu que os mesmos desenhos foram utilizados em vários locais da abóbada. Portanto, isto são pormenores da nave do lado do Evangelho e dois pormenores de diferentes pontos do lado da Epístola. A nave central é a que apresenta um programa mais elaborado, pronto, iconograficamente, também faz sentido, que é a nave mais importante, será, do ponto de vista simbólico, aquela que é mais importante e, como tal, aí o modelo é diferente. Mas, de resto, é um programa que ainda, enfim, embora se possa considerar já grotesco, depois falei qual é que é a diferença entre o que é o grotesco e o brutesco, este sendo já designado pintura de grotesco, ainda tem um referente quase clássico em alguns momentos e pormenores deste teto. Há umas figuras meio ainda profanas quase. Isto pode ser apenas uma linha de investigação, sugerindo aqui um modelo para inspiração do grotesco. É mais difícil, agora, enfim, uma à parte, é mais difícil encontrar os modelos para estas pinturas de grotesco do que para o grotesco. O grotesco radica diretamente na pintura italiana, portanto, nos grotescos romanos, existem cartões, existem gravuras italianas, flamengas. O grotesco é uma coisa mais livre, quase como se fosse feito pelo próprio pintor, em desenhos que depois passavam e que eram utilizados não só em pintura, mas em azulejaria e em talha. Portanto, os modelos, os motivos, melhor dito, acabam por ser os mesmos, são replicados em distintas técnicas.
Agora, a fonte, a origem desses modelos é que muitas vezes, ou a maior parte das vezes, não é fácil de identificar. Aqui são, portanto, duas citações do contrato da pintura que veio substituir aquela que o Simão Rodrigues e o Domingos Vieira Serrão deveriam realizar na Capela do Santíssimo Sacramento. Como eu dizia, são dois pintores de Évora que vieram a Elvas precisamente, não só para pintar completamente a Capela do Santíssimo Sacramento, mas também para dourar, estofar e pintar o retábulo, o próprio retábulo. A partir deste momento, de meados do século XVII, o panorama da encomenda, no que diz respeito à pintura, altera-se radicalmente e os pintores deixam de ser pintores de fresco ou pintores de óleo, passam a ser também pintores douradores, para poder abarcar o máximo de encomendas que conseguirem dentro da mesma obra. Faz sentido? Portanto, quem paga sai mais barato, se calhar, chamar um pintor dourador que pode dourar o retábulo e fazer umas coisas na abóbada, do que pintar ou pagar, aliás, a um Domingos Vieira Serrão para vir de Lisboa fazer um teto extraordinário. Portanto, isto faz todo o sentido. Também houve uma multiplicação de encomendas no que diz respeito enfim, de obras para revestir capelas privadas, de confrarias, de irmandades. Tudo isso se multiplicou e explica que também os requisitos que sejam impostos aos pintores e aos douradores sejam agora muito mais abrangentes. Aqui queria-vos mostrar algumas destas possíveis influências que possam ter derivado do que vamos ver na Sé de Elvas. Uma delas é muito próxima, que fica na Igreja das Domínicas. Quer dizer, não é nada de extraordinário, mas havendo um referente tão importante mesmo ao lado, é natural que aqui, precisamente, é quase uma evidência banal. Portanto, já seria de esperar que este edifício também demonstrasse essa linguagem. Embora aqui sobre pedra, o que é problemático em termos de conservação, a pintura está muito mais deteriorada. Depois, um caso que também é muito semelhante no Panteão dos Bragança, em Vila Viçosa, e aqui um pouco mais próximo, esta Igreja de São Bartolomeu em Borba, que também tem esta linguagem, embora o fundo seja colorido, seja azul. E outros casos aqui, novamente, a Sé de Elvas e dois pormenores da Igreja de Santa Teresa de Jesus Encarnido. Outro pintor com muita atividade em Elvas, infelizmente nenhuma das pinturas que terá feito chegaram até aos nossos dias, fica esta indicação, é o José de Escovar, um pintor com um raio de atividade muito, muito extenso, embora agora também se comece a afinar exatamente o que é que fez de outros que com ele colaboraram, portanto nem tudo quanto é princípios do século XVII é Escovar, mas de qualquer das formas existe traços que identificam a presença deste pintor em variedíssimos sítios. Este que vos mostro é a confraria, é o caso, enfim, mais seguro, uma vez que temos o documento de 1613 a dizer que foi José de Escovar que fez a pintura do teto e a pintura do retábulo. Lá está, é um exemplo de um artista que se ocupa da totalidade dos equipamentos decorativos desta pequena capela. As pinturas estão lá. Ele que também é uma figura muito controversa, mas talvez pelo facto de ser um pintor que chegava tão diretamente aos públicos, a quem pagava esta mão de obra, que era 70%, 80% protagonizada pelas irmandades e confrarias, era uma encomenda religiosa. Este tipo de linguagem era acessível e era imediato e, portanto, agradava muito mais a este tipo de clientela do que, provavelmente, uma pintura de corte, uma linguagem mais erudita, e isso explica a sua divulgação por todo o Alentejo. É impressionante. Ele foi preso também por ter assassinado a sua primeira mulher, quase uma conversa de alcove, mas de tal forma, ele só conseguiu evitar a pena de degredo para a África, para Angola, porque só se justifica que o rei tivesse comutado essa pena porque de certeza deveria estar envolvido numa obra da qual não se pudesse ausentar.
porque, que saiba, é o único caso de enfim, um episódio de tal forma grave que depois não tem consequências mais diretas. Uma pintura que já desapareceu e que poderia eventualmente ser do mesmo pintor, pelo menos tem a mesma linguagem, e que estava no convento de Santa Clara de Elvas, é um pormenor importante, esta figura do São Francisco a segurar o corpo de Cristo na cruz. É uma iconografia que não foi muito utilizada e, como tal, é interessante que tenha ficado este registro aqui em Elvas, pelo menos enquanto o Keil conseguiu fotografar antes de ter sido destruído definitivamente. O José de Escovar esteve presente na sede de Elvas, claro que já nada resiste das suas pinturas, e também em parceria com o João Moura, um dourador. Este contrato também existe e distingue exatamente o que é que deve fazer o Escovar, pintor de fresco, e o João de Moura, dourador, quase como se fosse para compor o resto da pintura. E depois temos este registro da Misericórdia, da Igreja da Misericórdia de Elvas, onde o Escovar também terá passado, sendo que nunca se conseguiu encontrar este documento. Isto é uma referência bibliográfica que nós não conseguimos comprovar. No entanto, resta a pintura, é a única que o Escovar ainda deixou, ou pelo menos atribuída ao Escovar na cidade, que é precisamente a Sala do Despacho da Misericórdia. Outro caso que não existe, a Igreja do Convento de Santa Clara, uma vez mais o contrato a descrever exatamente o que é que deveria ser feito a nível de material e a nível de composição. Ao mesmo tempo que o Escovar é contratado para fazer esta pintura na Capela Mor da Igreja do Convento de Santa Clara, é contratado pelo Balio Rui de Brito para pintar um programa completamente diferente às suas casas privadas, portanto tinha um oratório, uma capela nas suas casas privadas, e aqui o programa já era completamente diferente, porque não se tratava de episódios da vida de Santa Clara, era assim um programa ao antigo, portanto com referências de grotesco, com cavalarias, com cenas de montada, portanto era uma coisa, claro, dirigida a um público que era diferente. Os requisitos seriam diferentes também. O Afonso Vaz é o dos pintores de Elvas dos quais existe mais informação, infelizmente não correspondendo a nenhuma obra que tenha chegado até nós, mas é o pintor que ainda trabalha em douramentos de altares e em pintura a fresco, já em finais do século XVIII, portanto a norma mantinha-se. Ele que seria, portanto, pelo tipo de referências que existem na documentação, seria alguém com algum desafogo financeiro. Ele, inclusivamente, há um documento que é muito curioso em que ele integra um movimento de moradores que eram de Elvas, que eram proprietários de vinha e que pedem ao rei que impeça a entrada de vinhos de fora de Elvas para a cidade, enquanto o vinho da cidade não se escoasse, portanto, eram medidas protetoras da produção local. Isso parece-me interessante também, porque dá a ideia do que era a pessoa, para além do seu meio, do seu contexto de trabalho. E, portanto, lá está, este excerto que coloco aqui no final especifica concretamente que, para além de pintura de douramento que ele deveria executar na abóbada, deste caso que era a Igreja de Matriz de Castelo de Vide, que hoje em dia esta pintura também já desapareceu, deveria pintar a frontaria, portanto, da Capela Mor, de fresco, receber de fresco por conta do dito pintor. Também há um pormenor que é importante sublinhar. Pode estar no contrato pintar de fresco, mas os materiais que são descritos não são de fresco. E, como tal, também, o que é que seria a pintura a fresco neste caso? Será que ainda estamos a falar do fresco como ele era executado no século XVI e no princípio do XVII? Portanto, nós não podemos garantir exatamente que, nesta altura, o conhecimento das técnicas se mantivesse ao ponto disto ser rigoroso e deste Afonso Vaz pintar, de facto, a fresco como o fresco deveria ser concebido. Porque, por vezes, aparecem contratos em que, de facto, paga-se para fazer a fresco, mas depois
aparecem óleos, aparecem têmperas, tudo ali misturado. A verdade é que a referência de pintar a fresco acaba por desaparecer lentamente da documentação a partir do século, finais do XVII, e depois dá origem então sim a este pintor dourador que faz um pouco tudo. Aqui mais dois casos do Afonso Vaz, aqui da cidade de Elvas, para São Domingos. Mais uma vez, São Domingos era um verdadeiro estaleiro de obra, como podem constatar, ocupou pintores e artistas de todas estas áreas ao longo de séculos. E também Nossa Senhora de Consolação em Elvas para a pintura do coro alto. É uma pena, esta pintura também já não existe. O teto do coro alto seria em madeira e o Afonso Vaz é contratado pelas freiras, pelas religiosas, para fazer então a decoração deste. Seria, em princípio, penso eu, um teto de caixões que ele depois se encarregou de decorar e que não chegou até nós. E aqui, mais uma vez, para fazer uma ligação com uma obra que chegou até nós, temos o António dos Santos, um pintor de Vila Viçosa, que em 1753 é contratado para vir fazer, portanto, a decoração das capelas laterais da Igreja de Nossa Senhora da Consolação. Estes retábulos que aqui estão, penso eu, que ainda serão os mesmos. Portanto, e o contrato diz que deveria aparelhar as duas capelas, com todas as demãos de gesso, dourá-las, de ouro fino, brunido e fosco, da banqueta para cima, fingindo-lhe os pedestais de várias pedras. Isto, pronto, não sei se será exatamente o que lá está, mas a questão dos fingimentos também é muito curiosa e depois eu falarei só por alto desta questão. Nós temos imensa pintura de fingidos, não só em Elvas, mas em todo o Alentejo, fingidos de mármore, mesmo por cima do mármore, que é curioso. Numa zona de tanto mármore, por que razão é que se finge mármore? É mesmo porque, de facto, o mármore é muito importante para a cidade e para a imagem que se queria construir da cidade. E estes fingimentos, de vez em quando, aparecem na documentação, por vezes sobre madeira, mas também sobre pedra. Claro que não são em proporção que se consiga fazer a direta ligação com o que existe. Porque existe muito. Nós, quando começamos a descobrir, as coisas vão aparecendo cada vez mais e é muito curioso. O Agostinho Mendes, que já foi um pintor dourador muito, muito trabalhado por outros autores que se ocuparam aqui da cidade de Elvas, e que, para o nosso caso, interessa-nos no sentido de perceber que foi o principal responsável por pintar ou repintar o que tinha sido o trabalho do Bartolomeu Sanches e do Diogo Vogado para a Capela do Santíssimo Sacramento. Portanto, essa campanha que teria substituído a do Vieira Serrão e do Simão Rodrigues, essa também já não existe, porque foi coberta por esta do Agostinho Mendes em 1706, e também em Santa Clara. Portanto, foi ele que depois foi contratado para fazer a grande empreitada de pintura mural da Capela Mor, que cobriu com um programa de grotesco, penso eu, o contrato não descreve exatamente a natureza do programa, mas que cobriu o que lá existisse ainda do trabalho do José de Escovar. Aqui o outro caso, e com este termino, o Agostinho Correia Diniz, também outro pintor dourador da cidade, que se encarregou do douramento do retábulo da Capela Mor do Convento de Jesus de Monforte, mas também, ao mesmo tempo, do de São Francisco Xavier, aqui do Colégio dos Jesuítas. Há uma nota, julgo eu, na Torre do Tombo, não quero errar, que precisamente, referindo-se a este altar, há uma nota de pagamento dizendo que deveriam ser pagos 24 mil réis pelas pinturas que foram compradas em Lisboa. Portanto, é este Bento Coelho da Silveira, que era um pintor de uma oficina extraordinária no princípio do século XVIII em Lisboa. Não há registro que ele se tenha dirigido a Elvas, mas, lá está, as pinturas foram adquiridas em Lisboa e depois vieram para cá, onde se encontram atualmente. Portanto, esta questão, falei-vos até aqui da questão dos artistas que sabemos que existiram, muito embora a maior parte das coisas que terão feito, muitas delas já desapareceram.
Depois temos outra dimensão, se calhar ainda maior, não é? Ou se calhar não, maior ainda, que é o material que chegou até nós em distintos estados de conservação, isso agora também não vem ao caso, e dos quais não sabemos absolutamente nada. Portanto, é a tal obra de arte que pertence a artistas anónimos que neste momento ainda não têm uma biografia construída, é esta não memória, não é? Nós não sabemos absolutamente nada de quem eram, podemos dizer que seriam pintores douradores, poderiam ter estado em parceria com os pintores que estavam realmente a trabalhar nesta altura e dos quais temos registro, poderemos dizer que provavelmente eram pintores que trabalhavam em estreita ligação com alvanéis e que podiam não ser pintores de primeira linha, mas eram hábeis o suficiente para fazer este tipo de composições. Algumas mais fantasiosas e mais bem executadas, caso desta da sacristia do Colégio dos Jesuítas aqui em Elvas, ou esta também aqui das pilastras da Igreja do Convento de São Domingos, mais uma vez pintura sob pedra. Outras vezes são marmoreados mais, enfim, de menor execução. Não é o caso da imagem, desculpem, mas esta imagem achei que valeria a pena apresentar, porque associado a este tipo de fingimentos temos os fingimentos também de massa, e que é uma coisa que atualmente me preocupa bastante, e que mais uma vez ainda hoje funcionam, porque nós quando olhamos para esta janela, eu pelo menos, isto à parte, foi quando foi a defesa, o lançamento do livro do Dr. Carlos Filipe sobre a Misericórdia, que eu fiquei cá fora, porque foi ótimo, porque significa que foi muito bem recebido pela sociedade, e estive para aí, não sei, não quero mentir, mas seguramente 45 minutos a olhar para esta janela, a tentar perceber o que é que era mármore e o que é que não era mármore. E só a parte central é que é mármore, de facto. Tudo o resto é trabalho de massa, muito bem executado. Não há um único documento que nos explique quem é que eram as pessoas que faziam estes trabalhos, mas houve uma escola, houve de facto pessoas com muito requinte, porque isto que está aqui provavelmente nem sequer é gesso, é argamassa de cal e areia, e eu digo-vos que não é fácil trabalhar com este tipo de fineza, a argamassa de cal e areia. Se fosse gesso, o aspecto é diferente, era liso, e aqui há um tipo de, não sei, nós olhamos e quase que vemos a mesma, sentimos que é na mesma mármore, e muitas vezes, só pondo a mão, é que percebemos que de facto não é assim. E depois acompanhado pelos marmoreados que falava também aqui há pouco. E pronto, termino, não querendo maçar também demasiado, concluindo que quer na arquitetura, na escultura, na talha, enfim, são questões que são transversais a todas as áreas. Existem estes desalinhamentos, se quisermos chamar, e por isso chamei esta apresentação também de ruptura, entre o que era o entendimento que se fazia das grandes correntes estilísticas que chegavam até regiões do interior e de que forma elas entravam na linguagem das oficinas locais e como é que eram reinterpretadas pelas oficinas locais. Isto é sobretudo importante, uma vez que Elvas, estando localizado onde está, na Raia, torna-se um elemento-chave para entender a arte que foi produzida nesta região. Justifica também que tenha existido quase picos, não é, de apogeu de artístico na cidade e que irradiaram também pelos contextos limítrofes. Destaca-se depois, no que diz respeito mais concretamente à pintura, esta figura do pintor dourador, que tem implicações que nos levariam também muito longe. E depois temos que refletir sobre disto tudo que nos chegou, o que é que nós podemos ou queremos preservar num momento especialmente difícil para o que é. Não é que tenha havido outros que tenham sido particularmente bons, mas neste momento tenho uma perspectiva um pouco pessimista do atual estado em que nos encontramos em termos culturais e de preservação do património e, portanto, temos que fazer opções, temos que nos mobilizar e pronunciar sobre o que é que pretendemos manter ou não para a imagem das nossas cidades, sobre pena de
descaracterizarmos totalmente aquilo que é nosso. E portanto, cumpre-me agradecer-vos, fazer o meu papel, entre aspas, de divulgar um bocadinho daquilo que é aqui a história da arte da cidade e agradecer a vossa presença e aguardar pelos vossos comentários. Muito obrigada.